Bom, então vamos falar sobre o monitoramento da carga, o passo seguinte, a periodização. De uma maneira rápida, eu sou bacharel em Educação Física e mestre em Ciências do Esporte, atualmente faço doutorado em Ciências do Esporte pela UFMG, e nesses últimos 3 anos tenho exercido a função de fisiologista do Minas Tênis Clube e nos últimos anos também preparador físico da equipe de judô do CETEL-UFMG e diretor científico da Ideal Performance. Então, tenho estado nesses últimos anos muito relacionado ao esporte de alto rendimento e desenvolvido também pesquisas relacionadas a essa área. Então, hoje eu quero tentar passar um pouquinho do que esses últimos anos me trouxe de experiência. Para nós conseguir começarmos a discutir um pouco sobre monitoramento da carga, nós precisamos fazer algumas perguntas básicas antes de entender como monitorar, entender o processo. A primeira pergunta que a gente deve fazer, e foi a pergunta que eu me fiz quando eu entrei no clube e precisava estruturar esse processo de monitoramento e controle de carga das equipes de alto rendimento, e aí a gente, no Minas, nós temos equipes de várias modalidades, judô, futsal, basquete, vôlei, natação, ginástica, todas essas modalidades eu tenho acompanhado de perto, e nós precisávamos estruturar um processo de monitoramento da carga. E por que monitorar, então? Por que fazer isso? Por que realizar esse processo? Nós temos os princípios do treinamento, e um desses princípios é o princípio da sobrecarga progressiva. A adaptação só ocorre quando retiramos o organismo da homeostase. Então, talvez o primeiro motivo de se monitorar a carga de treinamento é garantir que esse princípio seja atendido, que nós consigamos realmente fazer progressões adequadas para que a adaptação ocorra e para que ela continue ocorrendo ao longo do tempo. E depois, um outro princípio, que é muito relacionado ao processo de monitoramento, é o princípio da individualidade biológica. Esse princípio está relacionado à característica de cada indivíduo de responder diferentemente à mesma carga prescrita. Para a mesma carga prescrita por um time de futsal, por exemplo, ou futebol, eu posso ter diferentes respostas fisiológicas entre indivíduos. Isso se dá por vários fatores, por exemplo, característica genética, história de treinamento, até características sociais. Então, nós não sociais e psicológicas. Então, nós temos seres completamente diferentes ali sendo submetidos talvez à mesma carga. E ao monitorar essa carga, eu consigo garantir que o princípio da individualidade biológica seja atendido, pois eu identifico se a carga foi adequada para cada atleta daquela equipe que está sendo submetido àquele treinamento. Então, trouxe aqui o exemplo rápido de 2 princípios de por que monitorar a carga, mas eles são base para que vocês entendam o porquê nós fazemos o que nós fazemos. E aí, nós temos no dia a dia um paradoxo do treinamento, que é o que nós queremos evitar ao monitorar. Esse paradoxo ele traz algumas questões, que é o seguinte: o treinamento excessivo ele pode levar à queda do desempenho físico, enquanto um estímulo reduzido pode ser insuficiente para gerar adaptações positivas. Além disso, a associação entre carga elevada e baixa recuperação, consequentemente, expõe os atletas a uma maior chance de lesões e overtraining. Então, dentro desse paradoxo de se treinar muito ou se treinar pouco, e ainda conseguir achar o equilíbrio para que a adaptação ocorra, o monitoramento ele vem para te ajudar a equilibrar essas características, esse paradoxo, e evitar com que os atletas sejam expostos a cargas elevadas durante um tempo elevado que vá expor aquele organismo a maior chance de lesões e overtraining. Overtraining, nós estamos falando da síndrome geral de excesso de treinamento. Bom, como monitorar, então? Nós monitoramos
na verdade, dando um passo para trás, né, antes de falar como monitorar, o que é, né, um monitoramento? Monitoramento é um processo sistemático de registro e controle da carga de treino, né? E esse processo sistemático ao longo do tempo te permite verificar as respostas àquela carga e fazer as devidas adaptações para que o planejado seja realizado da forma como se espera. Dentro dessa ideia, o como monitorar a carga de treinamento ela pode ser descrita como externa e ou interna. Dependendo se estamos nos referindo a aspectos mensuráveis que ocorrem interno ou externamente ao atleta. Vamos explicar um pouco de uma maneira mais fácil. Quando eu falo de carga externa, eu estou falando do que o treinador prescreve. Eu estou falando do que o treinador fala para o atleta fazer ali durante o treino. Você vai nadar 10 quilômetros, você vai correr 20 quilômetros, você vai fazer um treino de 60 minutos, você vai fazer 10 arremessos na cesta, tudo isso compõe a carga externa, né? É essa demanda mecânica que vai gerar uma resposta interna. Então, quando eu falo de carga interna, eu estou falando da resposta psicofisiológica a essa demanda externa que foi imposta. E isso é muito importante, porque existe uma confusão no conceito de carga interna, que muitas vezes nós confundimos carga interna com variáveis de recuperação e muitas vezes até com carga externa, né? Então, numa corrida, por exemplo, um atleta correndo 10 km por hora, se eu mensurar a frequência cardíaca dele durante esse treino e ao final do treino ter o registro do comportamento da velocidade, do comportamento da frequência cardíaca, eu tenho duas variáveis de monitoramento desse treino. Eu tenho a carga externa, que foi a velocidade, e a carga interna, que foi a frequência cardíaca. Então, dentro dessa ideia, a frequência cardíaca reflete essa carga externa, que foi aquela velocidade. Aquela velocidade ali é baseada em características de treinamento. Pode ser acima do limiar, abaixo do limiar, a intensidade do consumo máximo de oxigênio, ou acima do consumo máximo de oxigênio, e isso vai gerar uma resposta diferente da frequência cardíaca. Bom, a ideia do como monitorar, então, é que eu consiga entender que quando eu prescrevo essa carga externa, eu tenho necessariamente essa resposta de carga interna, essa resposta psicofisiológica. Quando isso sai do padrão, algo aconteceu. Ou uma adaptação positiva que necessita uma correção da carga externa, ou uma adaptação negativa por uma baixa recuperação que necessita também de uma adaptação da carga externa. Então, nós temos um processo. Esse estudo de 2019, do Impellizzeri, ele traz justamente uma organização do que seria o que está por trás do processo de monitoramento. Então, quando nós falamos de processo de monitoramento, nós estamos falando de uma performance que nós desejamos atingir, específica para aquele esporte. Então, essa performance, esse desempenho que eu preciso atingir, ele é determinado por vários fatores, características biomecânicas, fisiológicas, técnicas e táticas, possivelmente. Assim, dentro desses fatores que determinam o desempenho esperado, eu vou ter os meus objetivos de treinamento. O que eu quero treinar para que eu atinja, para que eu melhore essas características, esses determinantes, e que eu atinja a performance esperada. Dentro desses objetivos, então, nós vamos compor a carga de treinamento, que é esses quadradinhos laranjas aí na tela, que são, eu vou entender quais são os exercícios necessários para eu alcançar esses objetivos, e dentro desses exercícios, eu vou compor a carga de treinamento em quantidade, intensidade, como é que eu vou organizar, quantas sessões, o que eu preciso treinar e como eu devo treinar para que eu atinja esses objetivos. Então, essa carga de treinamento, essa organização da carga de treinamento vai compor a carga externa. Dentro dessa ideia, num fluxo aí, nós vamos ter, então, abaixo da carga externa, a resposta a essa carga externa. É a carga interna. Essa carga interna, então, ela é influenciada por características individuais, estado de treinamento,
estado psicológico, aspectos de saúde, aspectos nutricionais, aspectos ambientais e aspectos genéticos. Tudo isso, toda essa resposta à carga externa e toda essa composição da carga interna e como essas variáveis se equilibram, que vão determinar as minhas adaptações. Essas adaptações atingindo os meus objetivos de treinamento, beleza, eu vou ter uma possível melhora da minha performance. Caso não, eu preciso ajustar. Então, dentro desse fluxo, ao eu ajustar a carga externa, eu mudo a resposta de carga interna. Mudando a resposta de carga interna, eu possivelmente tenho outros caminhos adaptativos que podem melhorar ou não a minha performance, atingindo ou não os meus objetivos. Então, quando nós falamos de monitoramento, nós precisamos ter esse fluxo processual na nossa cabeça. Não adianta eu acreditar que, ao alterar somente alguma resposta de carga interna, por exemplo, controlar a corrida somente pela frequência cardíaca e isso não impactar numa capacidade de eu executar uma carga externa maior, que seria suficiente para que esse processo seja retroalimentado.